Esta é uma história sobre algo que me aconteceu há alguns anos. Não contei para muitas pessoas, e aquelas a quem contei me descartaram de imediato. Então agora venho até vocês, a internet. Claro, a maioria das pessoas que lerem este relato não vai acreditar em mim, mas ainda me agarro à esperança de que alguém lá fora me leve a sério. Talvez alguém tenha tido uma experiência semelhante. Enfim, já falei demais. Aqui está a minha história. Cresci em uma pequena cidade no condado de Reston, em New Brunswick. Para quem não sabe, a região é montanhosa e fria, no Canadá, conhecida por suas belas florestas e rios, e realmente faz jus à fama. As colinas ondulantes, as margens douradas e os bosques exuberantes tornavam o lugar um prazer de explorar no verão. Porém, estando bastante ao norte, esfriava muito no início do outono, que foi quando os eventos que vou descrever aconteceram. Como disse, cresci em uma cidade pequena e acolhedora, e não tínhamos muito em termos de casas mal assombradas ou lendas urbanas. Mas na cidade vizinha, a poucos quilômetros, havia uma antiga mansão da era vitoriana que dizia-se ser assombrada pelo espírito de uma mulher. Sempre ouvi essa história enquanto crescia, mas quando cheguei por volta dos 12 anos, já não acreditava mais em fantasmas nem nessas besteiras. Mas estou me adiantando. Deveria explicar a lenda como era contada na nossa região. O espírito era conhecido pelas crianças locais como Velha Nan ou a Mulher Gritando. Algumas pessoas que achavam tudo uma bobagem a chamavam de a Vovó Berrante, balançando a cabeça diante da tolice dos que acreditavam nela. Os detalhes da história variam dependendo de quem a conta, mas aqui está a versão mais comum. Durante os anos 1800 houve um surto de pneumonia em um inverno local. Também havia outros males circulando, como resfriados e gripes. Foi um ano frio e nevado, e todos passavam os dias encolhidos dentro de casa. Condições perfeitas para uma doença se espalhar. Somando isso à má higiene e à medicina primitiva da época, não é de se espantar que as pessoas começassem a adoecer. O médico da cidade, sim, havia apenas um, estava extremamente ocupado cuidando dos doentes e tentando conter a propagação da doença. Ele foi até uma grande casa nos arredores da cidade, enfrentando neve e ventos gélidos para verificar a família que morava lá. A história dessa família já era trágica. O dono da casa havia morrido alguns anos antes de uma condição médica desconhecida. A esposa, arrasada pela perda repentina, fugiu para a América em busca de uma nova vida, deixando seus 3 filhos pequenos aos cuidados da mãe. A última notícia que se teve dela era de que vivia embriagada nos cortiços de alguma cidade americana, embora ninguém concordasse em qual cidade exatamente. Preciso enfatizar que os detalhes desse conto são difíceis de confirmar e que apenas estou explicando a história como a ouvi crescer. Enfim, quando o surto de pneumonia atingiu, as 3 crianças estavam sob os cuidados da avó, uma senhora bondosa que tentava manter o que restava da família unido. Quando o médico chegou à casa, fora do povoado principal, ficou aliviado ao não encontrar sinais de doença. Ele explicou que, devido às altas taxas de enfermidade na cidade e à dificuldade da jornada até a casa distante em clima tão ruim, não voltaria por pelo menos uma semana. Estava satisfeito de que os moradores estavam saudáveis e, desde que permanecessem em casa, não contraíram nada. Claro, o médico não considerou que ele mesmo poderia ter carregado os patógenos de seus pacientes da cidade até aquela família. Foi exatamente isso que aconteceu, pois, embora ele próprio não tivesse adoecido, devia estar transportando alguma bactéria ou vírus quando visitou a família naquele dia frio e sombrio. Ele passou a semana seguinte quase sem descanso cuidando dos doentes e moribundos da cidade. E nevava todos os dias. Foi um dos invernos mais rigorosos já registrados. Mas o médico manteve sua palavra. E assim que pôde, voltou à velha casa onde viviam a avó e os 3 netos. Aparentemente, levou 4 horas apenas para caminhar pela neve espessa que cobria a estrada. Pelo menos a nevasca havia finalmente parado. Quando chegou, bateu à porta. Não houve resposta. Bateu novamente, chamando a velha senhora. Mais uma vez, nada. Então entrou.
Não sei se a porta estava trancada ou não, mas de algum modo ele conseguiu entrar. E encontrou uma cena terrível. Atravessou primeiro a cozinha, vendo utensílios e restos de comida espalhados de forma caótica. Os móveis estavam em desordem. Preocupado, seguiu até a sala de jantar e ficou horrorizado. Lá, em sua cadeira de balanço favorita, estava sentada a bondosa avó. Mas era uma paródia hedionda de si mesma. Seu corpo estava coberto de bolhas e cistos, a pele em um tom cinza pálido, os olhos saltados e vítreos, as narinas dilatadas. O mais perturbador, porém, era sua boca. O maxilar inferior pendia em um ângulo impossível. Os poucos dentes amarelados, gastos pela idade, se projetavam das gengivas azuladas e encolhidas em ângulos estranhos. O médico tocou sua mão, estava congelada. Ela obviamente havia adoecido e morrido, e sem ninguém para cuidar do fogo, a casa se tornou gélida, congelando seu cadáver doente. O médico correu escada acima, gritando pelas crianças. Arrombou a porta do quarto infantil e encontrou duas, formas azuladas, imóveis. Começou a chorar enquanto tentava em vão reanimar uma delas, mas ficou surpreso e aliviado ao ver que um dos meninos ainda dava sinais de vida. Estava doente e com queimaduras de frio, mas resistindo. A irmã, infelizmente, não. Tinha congelado quase tão rígida quanto a avó. O terceiro filho estava desaparecido. Presume-se que tenha tentado buscar ajuda durante a nevasca e congelado, no caminho. Mas como o corpo nunca foi encontrado, ninguém tem certeza. O menino sobrevivente estava delirante e não lembrava onde o irmão tinha ido. Esse único garoto afortunado foi tratado até se recuperar e acabou sendo adotado pelo próprio médico, que carregava profunda culpa por ter levado a doença fatal à pequena família. A velha casa nunca mais foi habitada. Essa era a história como a ouvi na infância, e ainda persiste até hoje. Mas ainda não falei da minha própria experiência com a velha Nan. Como mencionei antes, eu já não acreditava em fantasmas quando cheguei aos 12 anos. Porém, mais tarde, na adolescência, desenvolvi uma fascinação pelo oculto e pelo paranormal. Ainda, não acreditava de verdade em nada disso, mas, como muita gente, eu gostava de sentir medo. Amava aquele arrepio na espinha ao ouvir uma boa história de terror. Infelizmente, nenhum dos meus amigos compartilhava desse interesse. Você precisa entender que, naquela época, acreditar em contos de fadas era visto como sinal de fraqueza depois de certa idade. E embora minha cidade fosse em geral amigável, alguns moleques briguentos zombavam, ou até batiam em quem não gostavam. Meu hobby de caçar fantasmas e minha coleção de histórias de terror me tornaram meio excluído. Mas bem, acho que sempre existem idiotas por aí. Pessoas que punem os que são diferentes. Eu não me importava tanto com as provocações, mas o fato de ninguém topar me acompanhar para explorar locais mal assombrados era desanimador. Mesmo assim, quando fiz 16 anos, decidi ir de ônibus até a cidade vizinha, onde ficava a suposta casa assombrada. Sei que estou me repetindo, mas preciso enfatizar. No fundo, eu não acreditava em fantasmas. Sempre fui cético, mas adorava explorar locais abandonados e assustadores. E uma parte de mim queria muito encontrar alguma prova do sobrenatural. Hoje em dia, acho que chamam isso de exploração urbana. Enfim, essa seria minha primeira expedição fora da minha área. Depois de meia hora, o ônibus chegou e desci. Não pedi informações para ninguém. Sabia o nome da rua e da casa, já que tinha ouvido a história centenas de vezes. Era no fim da Birchwood Lane. Além disso, eu não queria me envergonhar, perguntando a alguém onde ficava a casa assombrada da cidade. Depois de vagar pelo centrinho, se é que se pode chamar assim, encontrei a placa da Birchwood Lane. Seguindo-a, passei por algumas casas modernas, depois construções mais antigas até que a cidade foi rareando e eu entrei na mata. Na beira da floresta, a estrada asfaltada deu lugar a uma trilha de cascalho. Suspirei e segui em frente. Tinha levado uma lanterna, mas como o sol ainda não tinha se posto completamente, não precisei usá-la de imediato. O caminho foi ficando mais irregular, e a luz do entardecer cada vez mais fraca.
A copa das árvores escurecia ainda mais a trilha estreita. Antes que eu acendesse a lanterna, as árvores se abriram novamente e diante de mim surgiu uma grande casa de 2 andares, em ruínas. A essa altura, restava apenas um brilho alaranjado no horizonte, e a mansão aparecia quase como uma silhueta. Confesso que fiquei apreensivo, mas já era tarde demais para voltar atrás. Atravessei o gramado tomado por mato alto, arbustos e até algumas árvores jovens. Chegando mais perto, vi melhor a fachada. Uma única porta pendia das dobradiças enferrujadas. O que restava da varanda da frente estava apodrecendo. Acima da porta, um pequeno toldo se inclinava perigosamente, sustentado apenas por uma das colunas originais. A pintura externa quase não existia mais, e o pouco que restava estava descascado e rachado. A maioria das janelas estava quebrada. Só uma havia sido tapada com madeira. A casa parecia velha, claro, mas não parecia abandonada havia 200 anos. Imaginei que alguém ainda tivesse cuidado dela por um tempo, após a morte da velha senhora, e só depois deixado cair em ruínas. Quando subi os restos da varanda e cheguei à porta, um arrepio percorreu minha espinha. Já tinha sentido medo antes, mas aquilo era diferente. Não era só medo. Era a sensação de não ser bem-vindo, de não pertencer. Ignorei como paranoia e empurrei a porta de madeira. Ela já estava parcialmente aberta, mas o batente estava torto demais para permitir que girasse livremente. Empurrei com força e ouvi um estalo. As dobradiças enferrujadas se romperam e a porta caiu para fora. Tive que saltar para não ser esmagado. Me levantei, limpei a poeira e entrei. O sol já havia sumido completamente, e eu estava extremamente atento para não tropeçar em móveis velhos ou buracos no chão. Liguei a lanterna e iluminei os arredores. Estava em um corredor largo que se dividia em várias direções. Ao fundo havia uma escada. Caminhei pelo corredor espiando cada sala. Era difícil dizer o que haviam sido. Tudo estava em destroços. Vigas expostas, entulho, cheiro de mofo. Encontrei livros destruídos, frascos quebrados, móveis caídos. Cheguei até a escada e comecei a subir com cuidado, já que os degraus rangiam e estavam podres. No andar de cima, a situação era ainda pior. Chão irregular, risco de desabar. Mas eu era um adolescente teimoso, e desistir parecia pior do que me arriscar. Explorei alguns quartos quase vazios, até encontrar um banheiro antiquado, com canos velhos, privada antiga e banheira de pés ornamentados. Dentro dela, manchas vermelho escuras. Pensei em banho de sangue, mas logo ri, concluindo que deviam ser só ferrugem. Em seguida, entrei em um quarto que me gelou. Reconheci de imediato o quarto infantil da história. 2 camas pequenas estavam arrumadas com cobertas emboloradas e carcomidas. Parecia que alguém as tinha preparado há pouco tempo. O berço, por outro lado, estava vazio. Se até aqui pareço corajoso, saiba que não era. Eu estava apavorado. A sensação de ser intruso só aumentava. Mas lutei contra o impulso de sair correndo. Depois de explorar mais um pouco, decidi descer. Ainda faltavam alguns cômodos no térreo. E algo em mim insistia que eu precisava olhar tudo. Foi então que aconteceu. Ao entrar em uma das últimas salas, vi ela. Ainda é difícil escrever isso. A lembrança é tão vívida que passei 6 anos tentando esquecer, mas a imagem nunca se apagou. Juro que só a vi por um segundo, mas estava lá. Nítida. O rosto da avó morta. A pele acinzentada, manchada de preto em alguns pontos, toda enrugada e rachada. Os olhos saltados e totalmente brancos, cobertos por uma película. O maxilar caído de forma impossível, como deslocado ou quebrado. Poucos dentes pontudos cercavam a boca aberta, e uma língua inchada aparecia entre eles. O cabelo branco grudado, no couro cabeludo em tufos, sujo e manchado. A expressão dela era de desespero, como se implorasse por alguém que a salvasse de seu destino terrível. Vi também seu torso, e parecia segurar algo nos braços magros. Um embrulho do tamanho de uma criança pequena. Assim que a vi, gritei. Gritei mais alto do que nunca na vida. Um terror absoluto tomou conta de mim. Derrubei a lanterna e saí correndo pela casa escura.
Tropecei, bati em batentes, mas de algum modo encontrei a saída em segundos. E continuei correndo, iluminado, apenas pelo luar. Não sei quando parei de gritar, mas quando cheguei à periferia da cidade estava apenas soluçando. Bati na porta da primeira casa com luzes acesas. Um homem atônito abriu, e eu praticamente desabei dentro. Pedi para usar o telefone, consegui falar com meu pai, que foi me buscar. Demorei semanas para contar a ele o que tinha visto. E até hoje ele não acredita. Disse que inventei, que só invadi uma casa abandonada. Talvez ele esteja certo. Talvez eu mesmo não acreditasse se não tivesse visto. Foram meses sem conseguir dormir direito. Até hoje tenho pesadelos com aquele rosto miserável emergindo da escuridão. Na primeira vez ela não fez som algum. Mas nos meus sonhos ela grita. Dizem que memórias traumáticas são mais vívidas que memórias comuns. Acho que é verdade. Vou lembrar daquele rosto até o dia em que morrer. Não culpo ninguém por não acreditar em mim, mas sei que não fui o único a vê-la. Alguns outros azarados entraram naquela casa à noite e também a viram. Ouvi boatos, de que alguém até tirou uma foto e postou online. Nunca procurei. Nunca quero ver a velha Nan de novo.